Pessoal, passando aqui rapidinho para gravar um vídeo aqui para vocês, só para poder explicar. Estão fazendo esse vídeo aqui, na verdade é baseado numa pesquisa minha e do Itamar Coutinho. A gente vai estar publicando um livro aí com circulares, com cartas, referente a Atos 15, sobre a questão do sangue. Não é sobre só a questão do sangue, né? A gente sabe que Atos 15 levou a discussão a outros níveis aí, institucionalização, desculpa, tô gravando rapidinho, não vou fazer corte, não vou editar o vídeo, sobre institucionalização, sobre demais temas dentro da igreja. Vocês vão perceber aqui, pela história e pelos documentos, a que nível que chegou, né, o debate teológico, e você vai ver o nível de preparação teológica que os pioneiros tinham. Então acho que vale a pena vocês acompanharem o vídeo que a gente vai soltar aqui, que é uma palhinha do livro que vai estar saindo aí em breve, tá? São documentos que estão no acervo da Congregação Cristã no Brasil, que estão no acervo do Itamar Coutinho. A gente entrou em contato com parentes dos pioneiros, com pesquisadores, tudo vai estar citado nesse livro aí como fonte, tá? Vale a pena conferir, a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida, e o livro acho que vai ser assim muito interessante, porque ele traz como se você estivesse pesquisando junto com a gente ali, cada material, o que vai aparecendo, o que existe de detalhes de discordância, o que deixa em aberto, se é que deixa alguma coisa em aberto. A conclusão a gente vai deixar muitas vezes para o próprio leitor, tá? Então vale a pena conferir, quero que vocês assistam esse vídeo com carinho. É só a superfície do que vai estar disponível nesse material, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Vamos imaginar a seguinte cena, tipo super cotidiana, mas com uma tensão bizarra no ar. Um jantar em família, todo mundo sentado à mesa no domingo. O clássico almoço ou jantar de domingo, né? Sempre tem um potencial pro caos. Exato, sempre tem. Aí a anfitriã, depois de passar mó tempão na cozinha com todo o carinho, serve uma bela galinha assada. Só que, em vez de agradecer, o convidado trava. Ele cruza os braços, olha para o prato e começa a interrogar a dona da casa. Interrogar sobre a comida? Sim. Ele vira e fala, como essa galinha foi morta? Alguém torceu o pescoço dela ou ela foi sangrada? E o sangue foi devidamente lavado? Nossa, isso acaba com o clima de qualquer encontro na hora. Acaba total. E o que soa hoje como, sei lá, uma gafe social constrangedora ou uma grosseria tremenda, foi na verdade a faísca prática que ajudou a detonar um dos maiores cismas religiosos do século XX. É uma imagem muito poderosa. E o mais chocante é que essa ruptura não começou com teses cravadas em portas de catedrais por teólogos de elite, sabe? Não teve aquele glamour histórico todo. Pois é, não teve. Foi uma fratura brutal que dividiu famílias inteiras, rompeu amizades de décadas e, rachou comunidades que já eram super vulneráveis. E tudo começando literalmente no prato de comida, na cozinha das pessoas. E o peso humano disso é imenso. A gente está falando de imigrantes italianos nos Estados Unidos no início do século XX. Pessoas que deixaram tudo para trás, né? Eles dependiam uns dos outros para sobreviver num país com idioma estranho, enfrentando pobreza, preconceito. A comunidade era a única rede de proteção deles. A única. Exatamente. E de repente essa rede começa a ser rasgada por causa de uma galinha. E é esse drama todo humano e teológico que vai guiar a nossa análise de hoje. A gente vai dar um mergulho profundo no livro O Peso Necessário, a controvérsia de Atos 15 e o cisma no pentecostalismo italo-americano. Um trabalho incrível do Itamar Bueno Coutinho e do Luiz Fernando Queiroz de Oliveira. E, sério, a genialidade dessa obra é a forma como ela foi montada. Não é um livro de fofocas históricas baseadas no ouvi dizer. Eles foram nos arquivos. A metodologia ali é um tesouro por si só.
Os autores não escreveram só uma narrativa de terceiros. O livro tem uma nota metodológica super clara, dizendo que é uma reunião sistemática de fontes primárias inéditas. Documentos originais mesmo, né? Sim, originais. Circulares amareladas da década de 20, atas de convenções, cartas pessoais e tudo, absolutamente tudo, foi rigorosamente traduzido para o português. O que facilita muito a vida de quem quer estudar o tema. Com certeza. E eles não jogam os documentos soltos lá, sabe? O livro tem um prefácio incrível chamado O Despertar e a Semente da Discórdia, que já dá todo o tom das primeiras tensões. E depois ele é dividido em 4 partes principais, seguindo uma ordem cronológica e temática. Ah, e aquelas notas, aquelas caixas de contexto histórico e acadêmico no meio do texto. Exato. As caixas de contexto amarram os documentos à historiografia e às biografias. Assim a gente consegue ler os apêndices documentais e ouvir a voz exata dos protagonistas. Dá para sentir a raiva, a convicção, o desespero em cada linha. E a nossa missão nesse bate-papo de hoje é tentar entender a lógica por trás disso tudo. Como é que um debate que parecia focado numa, sei lá, vigilância sanitária divina, tipo comer ou não comer sangue, acabou virando uma cortina de fumaça para uma guerra institucional gigantesca. Uma disputa sobre autoridade, no fim das contas. Exato. Sobre quem tinha a palavra final e como o movimento pentecostal ítalo-americano seria governado. Para entender isso, a gente precisa voltar àquela cena do jantar e ir direto para o ano de 1921. Esse ano é crucial. Tem uma carta resgatada no livro, uma fonte primária fantástica, escrita por Giuseppe Beretta para o Pietro Menconi em 21. O que essa carta diz, basicamente? Ela descreve o caos prático nas congregações. Alguns irmãos recém-chegados começaram a pregar duramente contra o consumo de galinhas compradas em matadouros comuns. O argumento era que não dava para garantir que o sangue tinha sido drenado seguindo a regra bíblica de Atos 15. E tem um contexto cultural fortíssimo aí, né? Grande parte dessa galera vinha do norte da Itália. Exatamente. Fazer e comer linguiça de sangue era uma tradição cultural deles. Era comida que lembrava a casa, a terra natal. O famoso chouriço. Dá para imaginar o choque. De uma hora para outra o pessoal parou de comer um na casa do outro. Pararam de frequentar restaurantes juntos. Virou um medo palpável da carne suja de sangue. Comer virou um campo minado real. Mas peraí, vamos tentar desempacotar isso. Eu consigo ver como um desentendimento desses gera uma briga moderna de família, tipo uma discussão sobre veganismo ou alergias no Natal, sabe? Tá, quem nunca, né? Pois é. Mas como é que uma regra sobre dieta baseada em um único capítulo de Atos ganha um status radioativo de condenação eterna? Então, para entender essa escalada, a gente não pode olhar para a regra do sangue de um jeito isolado. O prefácio do livro explica bem isso. Pensa naquelas bonecas russas, as matrioscas. Que uma vai saindo de dentro da outra. Isso, exatamente. O sangue era só a boneca menor que ficava visível por fora. Quando você abre, você encontra a segunda camada, que é a teologia. A regra de Atos 15 é para sempre ou foi passageira, certo? Perfeito. É um mandamento imutável para todo mundo ou foi só uma concessão diplomática ali do primeiro século para não ofender os judeus convertidos? E aí, abrindo mais uma camada, tem a eclesiologia. Que seria sobre quem manda. Basicamente, quem tem a autoridade para bater o martelo sobre como interpretar isso. E a última boneca, a maior de todas, é a institucional. Essa igreja de imigrantes, ela deve continuar fluida, guiada só pelo Espírito Santo, ou ela precisa de regras formais e estatutos? Então a panela já estava fervendo no fogo brando ali pelas cozinhas e finalmente explodiu no espaço público. Aí a gente pula de 21 para o dia 4 de abril de 1926. A famosa Assembleia Cristã de Chicago. Eita, dia tenso. Sim, na rua West Erie. E esse evento inaugura o que o livro chama de Parte 1, a ortodoxia e a formalização do conflito. O clima já era de Guerra Fria total. Sim, e no meio do culto, o ancião Pietro Menconi se levanta e interrompe o Luiz Francescon. E o Francescon era, tipo, o grande pioneiro,
o figurão do movimento. Ele interrompe a pregação na frente de todo mundo, né? Na frente de toda a congregação. O Mencone exige que o Franciscon repudie aquela doutrina super rígida sobre Atos 15. E o Franciscon, com a personalidade dele, obviamente se recusa a recuar 1 milímetro sequer. E o resultado? Bem, as atas e documentos mostram que o culto desmorona num caos absoluto. As luzes do prédio foram apagadas no meio da confusão. Apagaram as luzes, caramba! Imagina o pânico. Teve gritaria, empurra-empurra, mulheres e crianças fugindo no escuro. A igreja de Chicago rachou fisicamente ao meio ali mesmo, naquele exato momento. Que loucura! E com a congregação dividida desse jeito, a briga física precisava de uma roupagem intelectual, né? E aí que entra os teólogos. E a gente vê a guerra dos panfletos, que é super detalhada na parte 2 do livro. A retórica da dissidência e a construção do inimigo é uma das minhas partes favoritas. De um lado, a gente tem a ortodoxia. Os chamados abstinenza, né? O pessoal da abstinência. Isso. Liderados pelo Louis Francesco e pelo Massimiliano Tossetto. A posição deles não tinha meio termo. O capítulo 1 do livro foca exatamente nisso. Eles liam o decreto de Atos 15, aquela parte de não impor mais nenhum encargo além destas coisas necessárias, como uma lei pétrea. Uma ordem direta do Espírito Santo que nunca, jamais poderia ser alterada. O tal do peso necessário que dá título ao livro. Exato. E do outro lado da trincheira, a gente tem a dissidência, os libertar, o pessoal da liberdade. E o grande intelectual deles era o Giuseppe Petrelli. Esse cara tem um perfil bem diferente, né? Ele era ex-pastor batista e advogado. Advogado erudito e, olha, com uma veia mística muito forte. E a parte 3 do livro mergulha de cabeça no embate teológico entre ele e o Tossetto. Em 1930, o Petrelli escreve um documento que mudou tudo, chamado Fra e Due Testamenti, ou Entre os Dois Testamentos. É aí que surge o termo Nova Luz, que os ortodoxos usavam como xingamento quase. Exatamente. O Petrelli argumentava que a igreja vivia sob a graça e não mais sob a lei. A proibição do sangue, para ele, era um anelo de transição. Era só etiqueta para não escandalizar judeus na época, mas a verdadeira lei agora era interna, escrita pelo amor, não num papel. Inclusive, para quem quiser ler na íntegra, o apêndice F do livro traz a tradução completa do tratado A Lei do Espírito do Petrelli. É fascinante. É basicamente o dogmatismo batendo de frente com o misticismo. Sim, visões de mundo completamente opostas de como ler a Bíblia. E nos apêndices D e E, a gente também encontra outras meditações dele, trechos de obras maiores que mostram bem esse lado místico. Mas sabe, para ser justo com o lado do Franciscon, eu entendo o pânico dele. Como assim? É que pensa bem, se alguém chega na sua comunidade que acabou de ser formada e diz tipo, a religião é só uma lei interna baseada no amor, os estatutos antigos não valem mais. O que impede a igreja toda de virar uma anarquia? É um ponto excelente. O medo do Franciscon não era só teológico, sabe, era de sobrevivência institucional. Se a gente relativiza o sangue hoje, amanhã a gente relativiza o quê? A moral, os casamentos, tudo? Na cabeça dele era a porta de entrada para o colapso total. E a reação dele foi fulminante. A documentação mostra que o Franciscon e o Tossetto não queriam debater, eles precisavam aniquilar o argumento. Eles publicam um opúsculo duríssimo, o Apocalipse 2 e 6. E nesse texto, eles associam o Petrelli e os seguidores dele aos nicolaítas da Bíblia e a doutrina de Balaão. E pausa rápida aqui. Para quem não domina a história do livro de Apocalipse, qual é o peso real disso? Historicamente, eles eram hereges que ensinavam que, já que a gente tem liberdade em Cristo, então pode participar de idolatria e imoralidade. Associados ao Balaão, que corrompeu o povo. Exatamente. Então, ao chamar o Petrelli de nicolaíta, o Franciscon estava dizendo, ele não é só um irmão com uma opinião diferente. Ele é um agente de Satanás infiltrado para destruir nossa pureza. Eles criaram a figura perfeita do inimigo interno. Nossa, o debate foi de como preparar o jantar para você um infiltrado satânico num piscar de olhos. Escalonou muito rápido. E quando o discurso chega nesse nível radioativo, conviver vira impossível.
E aí a pesquisa do Itamar e do Luiz Fernando mostra como as engrenagens burocráticas começam a girar. Porque não adianta só chamar de herege no papel, né? Você precisa de mecanismos práticos para manter a pessoa fisicamente longe. Exato. E aí chegamos na Convenção de Niagara Falls, detalhada lá no capítulo 2. Em 1927, o Tozeto convoca essa convenção. Os anciãos da ala ortodoxa perceberam que precisavam de fronteiras formais. Eles se trancam lá e elaboram os famosos 12 artigos de fé. E o artigo 9 vira um muro, a proibição irrevogável do consumo de sangue. Assinou embaixo, tá dentro. Não assinou, tá fora. E esse tá fora não era figura de linguagem. A gente está falando da política das portas fechadas, o porte chiusi. Baseado numa leitura hiperliteral de 2 João 10, os membros da Nova Luz estavam terminantemente proibidos de entrar nos locais de culto e, pior, a ordem era não saudar essas pessoas nas ruas. Cara, imagina isso. Fazendo uma analogia de hoje, seria como ser banido de todos os grupos de WhatsApp, bloqueado nas redes e ignorado na rua. Só que a sua rede social da época era sua única família num país estrangeiro. Dá pra imaginar o trauma de cruzar com o padrinho de casamento na rua em Chicago e ele virar a cara porque você foi classificado como herege? Eu fico impressionada com o custo humano. A exclusão privava as pessoas de afeto e suporte logístico para sobreviver. As portas fechadas exigiam fiscais nas entradas dos cultos, literalmente barrando antigos amigos. E olha, essa obsessão invadiu até o lado mais íntimo da fé, que é a música. A Guerra dos Inários está no capítulo 7. É um negócio surreal. E faz sentido, né? Porque se alguém controla a música de um movimento, basicamente controla o coração teológico do grupo. Com certeza. Em 1933, o Toceto lança um folheto chamado É Escrito, que significa Está Escrito. E o alvo dele era o inário usado pela igreja dissidente. Ele exigia que uns 100 hinos fossem brutalmente censurados. 100 hinos. E qual era a justificativa para censurar tanta música? A acusação era que o inário causava confusão sobre a Trindade. Por exemplo, ele condenava qualquer hino que dirigisse louvor ou adoração diretamente ao Espírito Santo. Espera, sério? Eles não podiam cantar para o Espírito Santo? Na teologia do Toceto, não. Para ele, o Espírito Santo desceu ao mundo para glorificar a Cristo. Cantar louvores diretos a ele seria uma aberração. O livro até traz nos apêndices, no apêndice B, escritos doutrinários e devocionais do Toceto que mostram como o pensamento dele era engessado nisso. Isso é muito doido, policiar até o refrão das músicas. Mas, olha, lendo as fontes, começou a gritar uma contradição gigantesca para mim. A questão da organização. Essa mesma. O Franciscon e o Tozeto eram meio que obcecados por uma igreja liderada puramente pelo Espírito Santo, de forma orgânica. E de repente eles estão impondo convenções, 12 artigos, regras de quem entra e sai. Isso não soa como a mais pura burocracia humana que eles tanto criticavam nas igrejas tradicionais? É a ironia máxima documentada nesse livro, e a parte 4 explora isso brilhantemente. Toda a busca pela purificação forçou a ortodoxia a virar uma máquina burocrática implacável. Tem uma circular famosíssima do Franciscon, de dezembro de 39. O capítulo 8 é todo sobre ela. Aquela em que ele defende o governo da caridade? Essa mesma. Ele jura que Jesus é o único chefe e ataca com todas as forças o uso de comitês, convenções e organizações carnais. Mas isso não faz sentido nenhum. Como ele escreve uma circular condenando a organização legal em 39, se a própria facção dele moveu um processo num tribunal civil 13 anos antes, em 26? Pois é. A pesquisa mostra que eles foram na Justiça Secular de Chicago processar os irmãos dissidentes para dividir a propriedade daquele imóvel da Rua Erie. Foi um litígio de $14 mil. $14 mil na década de 20 era uma fortuna absurda. Ainda mais para imigrantes operários. É surreal, eles processam os irmãos numa corte terrena, criam estatutos de exclusão, fiscais de porta e depois escrevem dizendo que a igreja não tem organização humana. Como eles botavam a cabeça no travesseiro e racionalizavam isso? A burocracia do outro era carnal, a deles era a ação divina. É a clássica racionalização de movimentos separatistas. E a lição inegável que a gente tira, e que está na conclusão do livro, é que a doutrina moldou a instituição.
O jeito de ler Atos 15 virou a planta baixa de um muro institucional. E isso tudo pavimentou o fim da história. O capítulo 9 descreve o desligamento definitivo em 1949. Quando a ruptura formaliza de vez. Isso. De um lado, ficaram as igrejas ligadas ao Francescon, mantendo essa narrativa de serem inorganizadas, sem registro civil central. E do outro, a facção que finalmente assumiu a realidade e formou a CCNA, as Igrejas Cristãs da América do Norte, com estatuto, moderadores e tudo mais. Começou no prato de frango e terminou em CNPJs diferentes. E só um lembrete importante aqui, a gente não tá aqui para julgar quem estava certo na teologia bíblica do sangue, né? De jeito nenhum. Os próprios autores do livro deixam claro que esse não é o objetivo. O valor inestimável dessa obra é colocar a gente cara a cara com as evidências. Através dessas atas e panfletos enfurecidos, a gente vê seres humanos tentando fazer a coisa certa, mas destruindo uns aos outros no processo. É fascinante e, para ser sincero, um pouco assustador. É ver como imigrantes que dividiam o mesmo pão e o mesmo idioma viraram inimigos irreconciliáveis. E tudo ganhou atração máxima por causa de um debate prático de como preparar a carne para o jantar. É uma história que obriga a gente a olhar para o espelho. Olhar para as nossas instituições de hoje, sejam elas religiosas, de trabalho ou políticas. Com certeza. O que me leva a um pensamento final para quem está ouvindo a gente agora. Se uma discussão técnica sobre sangue numa ave teve força suficiente para erguer muros tão implacáveis, processar ex-amigos na justiça secular e até censurar músicas, dá para pensar, né? Quais são as nossas controvérsias de galinha hoje, né? Exato. Quais debates atuais, que parecem só detalhes secundários de comportamento ou ideologia, estão secretamente construindo as prisões ou os abrigos do nosso futuro? Fica a reflexão. A gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima análise. Até a próxima!